Olá, bom dia. Em A Falência do Prazer e do Amor, Fernando Pessoa é definitivo. Beber a vida trago, e nesse trago todas as sensações que a vida dá em todas as suas formas. Dantes eu queria embeber-me nas árvores, nas flores, sonhar nas rochas, mares, solidão. Hoje tudo que me aproxima do mistério confrange-me de horror. Quero hoje apenas sensações, muitas sensações, de tudo, de todos neste mundo, humanas, não outras de delírios panteístas, mas sim perpétuos choques de prazer, mudando sempre, guardando forte a personalidade que sintetiza no sentir. Quero afogar em bulício, em luz, em vozes tumultuárias, coisas usuais, o sentimento da desolação que me enche e me avassala. Folgaria de encher um dia, num trago, à medida dos vícios, indo mesmo que fosse condenado eternamente, loucura, ao tal inferno, ao inferno real. É assim que eu me sinto nesse momento. O meu nome é Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Eu sou professor, autor e design instrucional em educação à distância de 4ª geração. Hoje, nós vamos falar sobre moral e ética. Que porra é essa? Para a gente conhecer os princípios da moral e da ética, entender a diferença entre moral e o direito, compreender o que é consciência moral e liberdade, estudar a moral na história e as principais concepções sobre o bem e o mal, e ainda compreender o que é política e poder. É muito importante que você conheça um pouco de filosofia moral. Isso vai ajudá-lo no seu dia, vai torná-lo mais cidadão, vai fazer você compreender o mundo em que vivemos. Segundo os filósofos da antiguidade e os profetas bíblicos, a ética seria instituída pelo comportamento virtuoso, em conformidade com a natureza dos atores sociais e dos fins buscados por eles. Postularam que o ser humano seria, por natureza, um ser racional, cuja virtude se manifesta pela razão que comanda as paixões. Essa virtude seria o efeito da potencialidade da natureza humana, desde que a razão comande as paixões e oriente a vontade. Pois só o ignorante é violento, passional e vicioso. Para reconstruir a utopia, o comportamento ético exige a paz e o desarmamento, a contestação da dominação autoritária e a reivindicação do poder para construir uma nova realidade. Nesta se cuidará da qualidade da vida e da ampliação do horizonte social e cultural de todas as pessoas. Um indicador do nível ético da sociedade seria o grau de confiança das pessoas no futuro e nas possibilidades de realizar o seu pleno potencial, contribuindo, ao mesmo tempo, para o bem-estar coletivo. Assim, a ética é princípio, moral são aspectos de condutas específicas. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultura. Ética é regra, moral é conduta da regra. Ética é
teoria, moral é prática. Vários pensadores, em diferentes épocas, abordaram especificamente assuntos sobre a ética. Os pré-socráticos, Aristóteles, os estoicos, os pensadores cristãos, patrióticos, escolásticos e nominalistas, Kant, Spinoza, Nietzsche e Paul Tillich, etc. Segundo o dicionário de filosofia, ética é a ciência que tem como objeto os juízos de valor que distinguem entre o bem e o mal. Historicamente, o senso comum trata moral e ética como sinônimos, mas desde Immanuel Kant, no século do Iluminismo, a ética é considerada superior à moral. A moral é historicamente datada e suas normas e sanções mudam de acordo com as transformações da sociedade, sempre refletindo a visão do mundo e os interesses das elites. Basta recordar as manifestações dos senhores escravocratas, dos primeiros capitães da indústria e dos tecnocratas das grandes empresas, hoje supostamente racionais e ideologicamente neutros, ao justificarem a pobreza e a desigualdade. Enquanto a moral é particularista, profundamente vinculada e identificada com grupos religiosos, nacionalistas, étnicos, políticos ou classistas, a ética tem conteúdo universal e parte do princípio da igualdade dos seres humanos e de seus direitos inalienáveis à paz, ao bem-estar e à felicidade individual e coletiva. Suas manifestações concretas são a cooperação e a solidariedade numa organização social pluralista e de democracia participativa. A ética postula um código de conduta para a comunidade de indivíduos que exige um comportamento baseado em valores consentidos e praticados em dimensões universais. O cerne da ética universal transcende a todos os outros sistemas de crença e valores, como síntese da consciência humana, ciente da preciosidade de todas as formas de vida humana e dos direitos dos indivíduos à liberdade e felicidade. A ética se refere a um dever, uma visão futura da humanidade que tem inspirado inúmeras gerações durante processos históricos, cujos sujeitos desejantes e ativos criaram comunidades de cidadãos ativos, fontes de liberdade que transformaram a história. Essa ética não é ficção, o sonho, mas uma visão do futuro, construída por meio de um discurso em que se confrontam os valores por seus impactos reais e prováveis na existência humana. Ela surge como um amalgama e a recriação de aspirações e valores cultuados em todos os tempos, levando a uma síntese imaginária à luz das experiências políticas e práticas acumuladas. Mas que diabo é filosofia moral? No dizer de Nicolau Hartmann, o homem é uma espécie de interseção entre dois mundos, o real e o ideal. Pela liberdade humana, os valores do mundo ideal podem atuar sobre o mundo real. No nosso dia a dia, encontramos frequentemente
diante de situações nos quais a nossa decisão depende daquilo que consideramos bom, justo ou moralmente correto. Toda vez que isso ocorre, estamos diante de uma decisão que envolve um julgamento moral da realidade, a partir do qual vamos nos orientar. Aristóteles já dizia: a característica específica do homem, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades. Assim, o homem age no mundo de acordo com valores, isto é, para ele, as coisas do mundo e as ações sobre o mundo não são indiferentes, não se equivalem, mas hierarquizadas de acordo com as noções do bem, de justo, que os homens compartilham em um determinado momento. Em outras palavras, homem é um ser moral, um ser que avalia a sua ação a partir de valores. Mas que porra é essa moral? A moral é o conjunto de normas que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores próprios numa dada comunidade. Como as comunidades humanas são distintas entre si, tanto no espaço quanto no tempo, os valores podem ser distintos de uma comunidade para outra, o que origina códigos morais diferentes. A ética do grego éticos, costume, comportamento, é a disciplina filosófica que busca refletir sobre os sistemas morais elaborados pelos homens, buscando compreender a fundamentação das normas e interdições próprias a cada sistema moral. E que porra é moral e ética? Embora os termos ética e moral por vezes sejam usados como sinônimos, há uma distinção entre eles. A moral é o conjunto de normas e condutas reconhecidas como adequadas ao comportamento humano por uma dada comunidade. A moral estabelece princípios de vida capazes de orientar o homem para uma ação moralmente correta. Podemos dizer que pertence ao vasto campo da moral a reflexão sobre perguntas fundamentais, tais como: o que devo fazer para ser justo? Quais valores devo escolher para guiar minha vida? Há uma hierarquia de valores que deve ser seguida? Que tipo de ser humano devo ser nas minhas relações comigo mesmo, com meus semelhantes e com a natureza? Que tipo de atitudes devo praticar como pessoa e como cidadão? A ética é um estudo sistematizado das diversas morais, no sentido de explicar os seus pressupostos, ou seja, as concepções sobre o ser humano e a existência humana que sustenta uma determinada moral. Nesse sentido, a ética é uma disciplina teórica sobre uma prática humana, que é o comportamento moral. No entanto, as reflexões éticas não se restringem apenas à busca de conhecimentos teóricos sobre valores humanos, cuja origem e desenvolvimento levantam questões de caráter sociológico, antropológico, religioso, etc. A ética e tem também preocupações práticas. Ela orienta-se pelo desejo de unir o saber ao fazer.
como filosofia prática, isto é, disciplina teórica com preocupações práticas, a ética busca aplicar o conhecimento sobre o ser para construir aquilo que deve ser. Para isso, é indispensável boa parcela de conhecimento teórico. Mas que porra é essa de moral e direito? As normas morais e as normas jurídicas são estabelecidas pelos membros da sociedade e ambas se destinam a regulamentar as relações humanas. Há vários aspectos comuns a essas duas esferas. Ambas apresentam-se como imperativos, ou seja, normas que devem ser seguidas por todos. Ambas buscam propor, através de normas, uma melhor convivência entre os indivíduos. Ambas se orientam pelos valores próprios a uma determinada sociedade. Ambos têm um caráter histórico, isto é, mudam de acordo com as transformações histórico-sociais. No entanto, a despeito dessas semelhanças, há diferenças fundamentais entre moral e o direito. As normas morais são cumpridas a partir da convicção íntima de cada indivíduo, enquanto as normas jurídicas devem ser cumpridas havendo ou não a adesão do indivíduo a elas, sob pena de punição do Estado em caso de desobediência. A punição no campo do direito está prevista na legislação, ao passo que no campo da moral pode variar bastante, pois depende fundamentalmente da consciência moral do sujeito que infringe a norma. A esfera da moral é mais ampla, atinge diversos aspectos da vida humana, enquanto a esfera do direito restringe a questões específicas nascidas de interferência de condutas sociais. A moral não se traduz em um código normal, formal, enquanto o direito sim. O direito mantém uma relação estreita com o Estado, enquanto a moral não apresenta essa vinculação. De todas essas diferenças, talvez uma mereça maior destaque. A norma jurídica se caracteriza pela sua coercibilidade, ou seja, ela conta com a força e a repressão potencial do Estado, através da ação da justiça e da polícia. Para ser obedecida pelas pessoas, já a norma moral se caracteriza em tese pela liberdade, ou seja, ela depende da escolha individual para se fazer aceita e ser cumprida. Mas aí surge a consciência moral e a liberdade. A consciência moral é a característica que melhor distingue o homem dos outros animais. Ela permite o desenvolvimento do saber e de toda essa racionalidade que se empenha em distinguir o verdadeiro do falso. O ser humano possui também uma consciência moral, isto é, a faculdade de observar a própria conduta e formular juízos sobre as intenções futuras. Assim, depois de julgar, o homem tem condições de escolher entre as circunstâncias possíveis seu próprio caminho na vida. A essa possibilidade que o homem tem de escolher seu caminho e construir sua história, dá-se o nome de liberdade. A liberdade é a consciência moral
Ela e a consciência moral estão intimamente relacionadas porque só tem sentido moralmente a ação de uma pessoa se essa ação for praticada em liberdade. Quando não se tem escolha, liberdade. Quando se é coagido a praticar uma ação, é impossível decidir entre o bem e o mal. Consciência moral. A decisão, nesse caso, é importante pelas forças coativas, isto é, que impõe uma conduta. Por outro lado, quando estamos livres para escolher entre esta ou aquela ação, tornamos-nos responsáveis pelo que praticamos. É essa responsabilidade que pode ser julgada pela consciência moral do próprio indivíduo ou do grupo social. Assim, podemos concluir que só há uma responsabilidade moral quando existe liberdade. No entanto, isso nos coloca diante de outra questão: como definir a liberdade? Ou melhor, quando podemos afirmar que realmente somos livres para decidir? Do ponto de vista filosófico, podemos sintetizar 3 respostas diferentes para essa questão. O determinismo absoluto. A liberdade não existe, pois o homem é sempre determinado, seja por sua natureza biológica, necessidades e instintos, seja por sua natureza histórico-social, leis, normas, costumes. Ou seja, as ações individuais seriam causadas e determinadas por fatores naturais ou constrangimentos sociais, e a liberdade seria apenas uma ilusão. Essa concepção encontra-se presente no pensamento de filósofos materialistas do século XVIII, tais como os franceses Reveltos e Hobbes. A liberdade absoluta, o homem é sempre livre, embora os defensores dessa posição admitam a existência das determinações de origem externa, sociais e de origem interna, tais como desejos, impulsos, etc. Possuir uma liberdade moral que está acima dessas contaminações, ou seja, apesar de todos os fatores sociais e subjetivos que atuam sobre cada indivíduo, ele sempre possui uma possibilidade de escolha e pode agir livremente a partir de sua autodeterminação. A maior expressão dessa liberdade é encontrada no pensamento de Jean-Paul Sartre, que afirma: o homem está condenado a ser livre. A liberdade dialética entre liberdade e determinismo. O homem é determinado e livre ao mesmo tempo. Determinismo e liberdade não se excluem, mas se complementam. Nessa perspectiva, não faz sentido pensar em uma liberdade absoluta, nem uma negação absoluta da liberdade. A liberdade é sempre uma liberdade concreta, situada no interior de um conjunto de condições objetivas de vida. Embora a nossa liberdade seja restringida por fatores objetivos que cercam a nossa existência concreta, podem sempre atuar no sentido de alargar as possibilidades dessa liberdade, e isso será também mais eficiente quanto maior for a consciência e respeito desses fatores. Essa concepção é encontrada nos pensamentos de Spinoza, Hegel e Marx.
embora haja muitas diferenças entre eles. O ponto comum é a ideia de que a liberdade é compreensão da necessidade dos determinismos. Aí surge a tal virtude, o uso da liberdade com responsabilidade. A consciência moral geralmente nos fala como uma voz interior que nos inclina para o caminho da virtude. A palavra virtude deriva do latim virtus e significa a qualidade ou ação digna do homem. Ela designa, portanto, a prática constante do bem, correspondendo ao uso da liberdade com responsabilidade moral. O oposto da virtude é o vício, que consiste na prática constante do mal, correspondendo ao uso da liberdade sem responsabilidade moral. Mas afinal, o que é essa responsabilidade? O termo vem do latim respondere e significa estar em condição de responder e pelos atos praticados, isto é, de justificar as ações. Nesse sentido, a responsabilidade pressupõe uma relação entre a pessoa responsável e algo ao qual ou pelo qual ela responde. Erich Fromm, citado por Gilberto Contrim, a responsabilidade tem como base, num primeiro momento, a relação do homem com a sua própria condição humana, isto é, com a realização de suas potencialidades de vida. Assim, o bem é a afirmação da vida, o desenvolvimento das capacidades do homem. A virtude consiste em assumir a responsabilidade por sua própria existência. O mal constitui a mutilação das capacidades do homem. O vício reside na irresponsabilidade. Assim escreveu Erich Fromm em Análise do Homem, página 30. Aí surge outra coisa no meio do caminho, uma enorme pedra. As transformações das normas morais. Dissemos que o sistema moral de cada grupo social é elaborado ao longo do tempo de acordo com os valores reconhecidos por aquele grupo como significativos e para a convivência social. Num primeiro momento, esses valores são adquiridos pelos indivíduos como uma herança cultural. Cada indivíduo assimila, desde a infância, as noções do que é bom, desejável e, ao contrário, do que é ruim, desaconselhável ou repugnante. E será de acordo com esses valores que ele passará a julgar como bons ou maus o seu próprio comportamento e o dos outros. Apesar de a moral ter um caráter social, ela tem também um aspecto pessoal. Ou seja, embora herdamos um conjunto estabelecido de normas morais, o nosso comportamento será verdadeiramente moral apenas quando agirmos em consonância com essas normas, porque lhes damos o nosso consentimento consciente e livre. Como vimos anteriormente na diferenciação entre moral e direito, o comportamento moral se caracteriza essencialmente pela livre escolha do indivíduo. A liberdade é a base da conduta moral. Há, portanto, uma relação entre indivíduo e sociedade, na qual o indivíduo reafirma e, dessa forma, consolida a moralidade existente. Ela pode também negá-la e
Dessa forma, contribuir para a transformação dessa moralidade. Assim, podemos caracterizar essa relação entre sociedade e indivíduo como uma relação dialética, ou seja, uma relação de mútua determinação entre os dois polos. Por um lado, o indivíduo, um ser singular, é levado através da educação à universalidade expressa nos costumes e normas morais. Isso significa dizer que cada indivíduo assimila os princípios morais consolidados como próprios do ser humano até então. Por outro lado, os indivíduos não assimilam passivamente esses princípios, pois interferem na formulação, modificando-os de acordo com as novas condições históricos sociais e acabam por transformar as normas e costumes morais. As atitudes dos indivíduos variam bastante entre esses dois extremos: o consentimento ou a negação da moral vigente. Uma primeira possibilidade é da ação moralmente correta, que ocorre quando indivíduos aderem conscientemente a uma norma moral e cumprem-a, reconhecendo-a como legítima. Complementar a essa atuação é a ação moralmente má ou incorreta, ou seja, a ação que contraria uma determinada norma moral, sem, no entanto, contestá-la como norma universal. É como se o indivíduo abrisse uma exceção para contra a norma. Diferentemente do conflito ético, é a situação do niilismo ético, que se caracteriza pela negação radical de todo e qualquer valor moral. O permissivismo moral, por sua vez, seria uma versão deteriorada e individualista do niilismo ético, no qual, por trás da negação dos valores particulares, em síntese, podemos dizer que, na escolha moral, estão em jogo fatores objetivos, que são os costumes e as normas já estabelecidas, bem como a educação e a cultura em geral, e fatores subjetivos, a liberdade e a responsabilidade pessoal. Meus amigos, por hoje é só. Eu espero que você tenha aprendido, com essa minha fala, um pouco sobre moral e ética, e compreendido que a ética é a busca do conhecimento do ser para construir aquilo que deve ser, entendido a diferença entre moral e direito, bem como a consciência moral e a liberdade. E, por fim, que a virtude é o uso da liberdade, com responsabilidade. Amanhã nós vamos falar da moral na história. Muito obrigado pela sua audiência. E, por favor, assine o nosso canal no YouTube, Jardim do LTV, e recomende a um amigo, ao seu filho, aos estudantes de ensino médio, aos alunos de graduação. Eles vão precisar saber um pouco sobre este assunto durante toda a sua vida acadêmica. Eu resolvi gravar essas reflexões e disponibilizar gratuitamente, sem pedir nada em troca. Não vou lhe vender nada, lhe garanto, durante o restante dos 50 anos de minha vida. Muito obrigado. Eu sou Jonas Luiz da Silva de Capuí e gostaria de marcar o nosso compromisso para amanhã, neste mesmo espaço e neste mesmo horário.